2 semanas atrás, minha esposa se ajoelhou na cozinha da nossa casa, chorando, pedindo para eu esquecer tudo que ela tinha pedido 6 meses antes. E a única coisa que eu consegui pensar, olhando para ela ali no chão, foi: agora você entende. Ela pediu relacionamento aberto. Agora implora para fechar. De qual cidade e país você está assistindo? Deixa aqui embaixo antes de continuar, porque o que vem a seguir você precisa ver até o fim para entender de verdade. Meu nome é Diego. Tenho 39 anos, sou arquiteto, e o que vou contar aconteceu com a Fernanda, minha esposa há 13 anos. Vou contar do jeito que aconteceu, sem enfeitar, porque a verdade sozinha já é pesada o suficiente. Numa terça-feira de março, depois do jantar, com os pratos ainda na pia, a Fernanda sentou na minha frente na sala e disse que precisava conversar sobre uma coisa importante. Eu desliguei a televisão. Ela ficou uns segundos organizando as palavras, o que já era estranho, porque a Fernanda nunca precisou organizar palavra para falar comigo. Depois disse que tinha andado pensando muito, que sentia que os dois estavam numa espécie de piloto automático, que o casamento tinha virado rotina de um jeito que ela não sabia identificar quando exatamente aconteceu. Eu escutei sem interromper porque conhecia bem esse tom dela. Era o tom de quando ela já tinha decidido alguma coisa e estava apresentando como se ainda estivesse em aberto. Ela disse que queria propor que a gente tentasse um relacionamento aberto. Fiquei olhando para ela por um tempo que deve ter parecido mais longo do que foi. Perguntei se ela estava falando sério. Ela disse que sim. Que não era sobre não me amar mais, que era sobre sentir falta de uma vitalidade que ela achava que tinha perdido em algum ponto dos últimos anos, e que ela tinha lido bastante sobre o assunto, tinha até conversado com uma amiga que vivia assim há 2 anos e parecia mais feliz do que nunca. Eu me lembro de sentir uma mistura estranha de coisas ao mesmo tempo. Uma parte de mim estava genuinamente chocada, porque não víamos aquilo vindo, não tínhamos crise visível, não tínhamos briga recorrente, não tínhamos aquele tipo de desgaste que normalmente antecede uma conversa dessas. Outra parte de mim, que eu não gosto de admitir, ficou curiosa. Porque eu também, se for para ser honesto nessa confissão, senti às vezes aquela sensação de rotina comendo os anos sem avisar. Eu disse que precisava pensar. Ela disse que entendia, que não estava pedindo resposta imediata, que só queria colocar na mesa porque tinha ficado guardando aquilo dentro por meses e não aguentava mais carregar sozinha. Meses. Essa palavra ficou martelando. Ela tinha pensado naquilo por meses e eu não tinha percebido nada. Passei a semana seguinte processando de um jeito estranho, dividido entre a racionalidade e o medo. Conversei com meu amigo Otávio, que é a pessoa em quem confio para esse tipo de coisa. Ele ouviu tudo com aquela cara de quem está tentando não julgar rápido demais e disse uma coisa que ficou comigo: não existe resposta certa aqui, existe só a resposta que você consegue viver sem se trair. Voltei para a conversa com a Fernanda uma semana depois. Disse que topava tentar, com regras. Que a gente precisava definir limites claros, que precisava de honestidade total, que qualquer coisa fora disso ia destruir o que a gente tinha construído. Ela concordou com tudo. Definimos as regras juntos, numa conversa que durou quase 3 horas, sem encontros repetidos com a mesma pessoa, sempre contar antes de sair, sempre usar proteção, nunca trazer ninguém para nossa casa, e sobretudo, a regra que eu mais insisti, nunca desenvolver sentimento por outra pessoa. Ela disse que topava tudo. Nos primeiros 2 meses, o arranjo funcionou de um jeito que me surpreendeu. A Fernanda saiu 2 vezes, encontros que ela descreveu com detalhe quando eu pedia, sempre voltando para casa no mesmo estado emocional de sempre, sem drama, sem mudança perceptível. Eu saí uma vez, um encontro que foi estranho e desconfortável e que me fez perceber que talvez aquilo não fosse para mim do jeito que era para ela. Mas eu continuei, porque tinha assumido o compromisso, e porque uma parte de mim ainda estava tentando entender se aquilo ia resolver alguma coisa que eu nem sabia nomear direito. No 3º mês, alguma coisa começou a mudar no comportamento dela. A Fernanda passou a sair com mais frequência. Não muito mais, mas o suficiente para que eu percebesse o padrão. E os encontros passaram a ter um nome recorrente: Leandro. No começo eu não dei atenção especial. Regra número 1 era não repetir com a mesma pessoa, mas ela explicou que tinha conhecido alguém que ela achava interessante e que gostaria de manter um contato mais contínuo, ainda dentro do combinado, ainda com honestidade, ainda sem sentimento. Eu topei, mesmo sentindo um desconforto que não sabia explicar direito na época. O Leandro é personal trainer, 32 anos, ela conheceu na academia que frequentava havia uns 8 meses. Fisicamente é o tipo que chama atenção sem esforço, alto, definido, do jeito que faz sentido para a profissão dele. Eu nunca o conheci pessoalmente naquele período, só sabia dele pelo que ela contava. E o que ela contava foi ficando, aos poucos, mais detalhado do que eu pedia para saber. Ela começou a mencionar coisas que ele tinha dito, opiniões dele sobre assuntos aleatórios, piadas internas que os dois tinham desenvolvido. Isso não fazia parte do combinado original. O combinado era relatar o encontro, não construir uma narrativa sobre a pessoa como se ela fosse relevante para minha vida também. Eu comecei a sentir alguma coisa que reconheci, com desconforto, como ciúme.
Não o ciúme abstrato de imaginar ela com outra pessoa fisicamente, mas um ciúme mais específico e mais perigoso. O ciúme de perceber que ela estava construindo uma conexão emocional com aquele nome que aparecia cada vez mais nas nossas conversas. Falei com ela sobre isso. Disse que estava sentindo que a linha entre físico e emocional estava ficando borrada com o Leandro. Ela disse que eu estava sendo inseguro, que era só amizade que se desenvolveu naturalmente do relacionamento físico, que não tinha nada além disso. Eu senti, naquele momento, uma coisa que eu não esperava sentir dentro de um arranjo que os dois tínhamos escolhido: traição. Mesmo dentro das regras que a gente tinha definido juntos, aquilo parecia uma quebra de algo mais fundamental que as regras nunca conseguiram capturar por escrito. Falei com ela sobre isso na manhã seguinte. Disse que precisávamos reavaliar o arranjo, que eu estava sentindo que as coisas estavam saindo do combinado. Ela ficou na defensiva de um jeito que eu não esperava. Disse que eu estava sendo controlador, que a proposta toda de relacionamento aberto era para dar liberdade, e que agora eu estava tentando colocar coleira de novo. Aquela palavra, coleira, doeu de um jeito específico. Porque eu não estava pedindo para ela deixar de ser livre. Estava pedindo para ela respeitar o acordo que os dois tínhamos construído juntos, com as próprias mãos, numa conversa de 3 horas que os dois concordaram em cada detalhe. Discutimos. Foi a primeira discussão de verdade desde que aquilo tinha começado. No final da discussão, ela disse que ia diminuir o contato com o Leandro. Eu disse que preferia que ela parasse completamente, dado que já tinha ultrapassado os limites que a gente tinha combinado. Ela disse que ia pensar. Nas semanas seguintes, o contato dela com o Leandro não parou. Diminuiu em frequência visível, mas eu comecei a perceber que a diminuição era só de superfície. As conversas continuavam por mensagem, o que eu descobri não porque eu invadi o celular dela, mas porque ela deixou uma vez a tela do notebook aberta com o navegador logado no e-mail, e uma conversa por lá deixou claro que o contato tinha migrado para um canal que ela achava que eu não ia checar. Eu li o suficiente para entender que aquilo não era mais sobre relacionamento aberto. Era sobre uma conexão emocional que tinha crescido raízes que nenhum dos dois tinha planejado quando começamos aquilo tudo. Não confrontei imediatamente. Fiquei quieto por uns dias, processando, tentando entender o que eu queria fazer com aquela informação. Nesse período, comecei a questionar profundamente a decisão que tínhamos tomado meses antes. Porque a promessa do relacionamento aberto era liberdade sem custo emocional, um jeito de manter o casamento com uma válvula de escape saudável. Mas o que eu estava vendo era o oposto, uma erosão lenta e específica que estava minando exatamente o que a gente tinha tentado proteger. Numa noite, depois de mais um jantar em que ela estava distraída olhando pro celular, eu disse que precisávamos ter uma conversa séria. Ela sentou na sala, com aquela postura de quem já sabe que a conversa não vai ser confortável. Eu disse que tinha visto as mensagens. Que sabia que o contato dela com o Leandro tinha continuado além do que a gente tinha combinado. Que sabia que aquilo já não era só físico. Ela ficou em silêncio por um tempo comprido. Depois disse que eu tinha razão. Que tinha desenvolvido sentimentos pelo Leandro que ela não esperava desenvolver e que não sabia como controlar. Que tinha tentado parar e não tinha conseguido. Que estava confusa, dividida, e que não sabia o que fazer com aquilo. Eu perguntei se ela ainda me amava. Ela disse que sim, com uma certeza que eu escolhi acreditar. Mas disse também que o que sentia pelo Leandro era real, e que ela não sabia como aquelas duas coisas cabiam dentro dela ao mesmo tempo. Aquela noite foi a mais longa que já tivemos em 13 anos de casamento. No final da conversa, eu disse que precisava encerrar o arranjo. Que a experiência tinha mostrado que a gente não estava preparado para lidar com o que aquilo trazia, que os limites que definimos não tinham sido suficientes para proteger o que precisava ser protegido. Ela concordou, mas eu percebi que a concordância dela tinha uma hesitação embaixo que não me deixou totalmente tranquilo. Nas semanas seguintes, ela disse que ia encerrar o contato com o Leandro. Eu quis acreditar, mas alguma coisa em mim já não confiava do mesmo jeito de antes. E foi nesse período que eu tomei uma decisão que talvez tenha sido a mais importante de toda essa história. Decidi não vigiar. Decidi que se ela estava me dizendo que ia parar, eu ia dar espaço para ela mostrar isso com ações, em vez de ficar checando o celular e questionando cada saída. Não porque eu confiava cegamente, mas porque eu sabia que vigilância constante ia destruir qualquer coisa que ainda pudesse ser reconstruída entre a gente, mesmo que a reconstrução acabasse não acontecendo. Um mês se passou. Ela estava mais presente em casa, mais atenta, com um comportamento que parecia genuíno demais para ser encenação. Comecei a relaxar um pouco a guarda que tinha erguido. Foi nesse momento que a coisa desmoronou de vez. Numa quinta-feira à tarde, recebi uma ligação inesperada de um número que eu não reconhecia. Atendi por curiosidade profissional, achando que podia ser cliente. Era uma mulher. Se apresentou como Camila, disse que era namorada do Leandro, e perguntou se eu era o marido da Fernanda. Eu disse que sim, sentindo o estômago já começar a se apertar antes mesmo de entender completamente para onde aquilo ia.
Ela disse que precisava falar comigo porque tinha descoberto, através do próprio celular do Leandro, que ele e a Fernanda continuavam se encontrando, que os encontros não tinham parado como as duas mulheres pensavam que tinham parado, e que ela achava que eu merecia saber, do mesmo jeito que ela merecia saber, porque as duas estavam sendo enganadas de formas parecidas. Fiquei em silêncio por um tempo enquanto ela terminava de me contar detalhes que eu preferiria não ter ouvido, mas que precisava ouvir para entender a dimensão real do que estava acontecendo. Agradeci a ligação da Camila, desliguei, e fiquei sentado no meu escritório por quase uma hora sem fazer nada além de processar. Naquela noite, quando a Fernanda chegou em casa, eu já tinha decidido como ia conduzir a conversa. Não com raiva explosiva, mas com a mesma clareza fria que eu tinha usado da primeira vez que descobri o desvio das regras. Perguntei diretamente se ela ainda estava se encontrando com o Leandro. Ela negou de imediato, com uma convicção que quase me fez duvidar do que eu tinha ouvido da própria namorada dele horas antes. Eu disse que tinha recebido uma ligação da namorada dele naquela tarde. O rosto da Fernanda mudou completamente. Aquela mudança específica que você reconhece quando alguém percebe que a mentira já não tem mais chão para ficar em pé. Ela começou a chorar. Disse que tinha tentado parar de verdade, que tinha conseguido por algumas semanas, mas que o Leandro tinha entrado em contato de novo e ela não tinha conseguido resistir. Disse que sabia que estava errada, que sabia que tinha quebrado a confiança que a gente tinha tentado reconstruir, e que não sabia como pedir perdão por algo que ela mesma não conseguia entender direito porque tinha feito. Eu fiquei olhando para ela chorando na minha frente, e senti algo que eu não esperava sentir naquele momento. Não era só raiva. Era uma tristeza profunda por perceber que a pessoa que eu conhecia há 13 anos tinha se tornado, dentro daquela situação específica, alguém capaz de mentir olhando nos meus olhos repetidamente. Disse que precisava de espaço. Fui dormir no quarto de hóspedes. Nos dias seguintes, a Fernanda tentou de todas as formas reconstruir alguma pontezinha de diálogo. Cozinhava jantares elaborados que eu comia em silêncio. Deixava bilhetes. Chorava em momentos que eu não esperava. E foi numa dessas noites, quase 2 semanas depois da ligação da Camila, que ela se ajoelhou na cozinha, literalmente ajoelhou no chão, segurando minhas mãos, chorando de um jeito que eu nunca tinha visto ela chorar em 13 anos juntos, implorando para eu esquecer o relacionamento aberto inteiro, dizendo que tinha sido o maior erro da vida dela, que só queria voltar pro que a gente tinha antes. Fechado, exclusivo, sem nenhuma abertura para ninguém além de nós dois. E foi ali, olhando para ela ajoelhada, que a frase veio para minha cabeça sem que eu pedisse: agora você entende. Porque a ironia daquela cena não me escapou. Ela tinha sido a pessoa que trouxe a ideia para dentro de casa. Que argumentou com convicção sobre vitalidade e liberdade e crescimento pessoal. E agora estava no chão da mesma cozinha implorando exatamente pelo oposto do que tinha pedido meses antes. Eu não disse a frase em voz alta. Não porque estava reprimindo raiva, mas porque percebi que dizer aquilo ia soar como vingança, e eu não queria que aquele momento fosse sobre vingança. Queria que fosse sobre verdade. Abaixei, sentei no chão da cozinha do lado dela, e disse que precisava de tempo para pensar sobre o que a gente ia fazer daqui para frente. Que não podia prometer que a gente ia voltar para o que era antes, porque muita coisa tinha mudado, inclusive dentro de mim. Ela disse que entendia. Que ia esperar o tempo que fosse necessário. Nos dias que se seguiram, eu procurei terapia individual, algo que eu nunca tinha feito antes. Precisava de um espaço só meu para processar tudo aquilo sem contaminar cada decisão com a emoção crua do momento. Meu terapeuta, um homem calmo chamado Ricardo, me fez uma pergunta na segunda sessão que ficou ecoando por semanas. O que você realmente quer, não o que você acha que deveria querer, não o que soaria certo para os outros, mas o que você quer de verdade? Eu levei um tempo para responder isso com honestidade, porque a resposta fácil seria dizer que eu queria voltar pro casamento fechado, exclusivo, como antes de tudo aquilo ter começado. Mas quando eu realmente parei para examinar, percebi que a questão não era só sobre o formato do relacionamento. Era sobre se eu ainda confiava na pessoa que tinha, dentro de um acordo que os dois construímos juntos, escolhido mentir repetidamente para mim. Isso era mais fundamental do que a questão de aberto ou fechado. Era sobre confiança, e a confiança tinha sido quebrada de um jeito que nenhuma regra nova ia conseguir reparar sozinha. Propus terapia de casal. A Fernanda aceitou imediatamente, sem hesitação, o que me disse algo sobre o quanto ela realmente queria trabalhar naquilo. As sessões de casal foram diferentes de qualquer coisa que eu tinha imaginado. A terapeuta, uma mulher chamada Beatriz, nos fez examinar não só o que tinha acontecido com o Leandro, mas o que tinha motivado a proposta original de relacionamento aberto. E foi nessas sessões que descobri camadas da Fernanda que eu não conhecia depois de 13 anos juntos. Ela revelou que a proposta não tinha vindo só de uma sensação vaga de rotina. Tinha vindo de um medo mais profundo, o medo de estar envelhecendo e perdendo algum tipo de vitalidade que ela associava com desejabilidade, um medo que ela nunca tinha verbalizado nem para si mesma antes daquelas sessões. Isso não justificava as mentiras, mas ajudava a entender a raiz de tudo aquilo de um jeito que a raiva sozinha nunca teria permitido entender. Ao longo de 4 meses de terapia, fomos, devagar, reconstruindo alguma coisa.
Não era o mesmo casamento de antes, porque isso seria impossível depois de tudo o que tinha acontecido. Era uma versão diferente, mais cautelosa em alguns aspectos, mas também mais honesta do que tínhamos sido em anos, porque a crise tinha forçado conversas que a gente vinha evitando havia muito tempo sem perceber. Descobri, nesse processo, que eu também tinha responsabilidade na distância que se formou entre a gente antes de tudo aquilo começar. Que eu tinha me tornado, ao longo dos anos, mais fechado, menos presente emocionalmente, mais entregue ao trabalho do que à relação. Não era desculpa pro que ela fez. Mas era contexto que eu precisava reconhecer para entender a história completa, não só a versão em que eu era vítima e ela era a vilã. A Fernanda cortou completamente o contato com o Leandro, um corte que envolveu bloquear o número, mudar de academia, e concordar com uma transparência de comunicação que ela mesma propôs sem eu precisar pedir. Não era a vigilância que eu estava impondo. Era a honestidade que ela estava oferecendo, de forma voluntária, como parte do processo de reconstrução. 6 meses depois daquela noite na cozinha, a gente ainda está junto. Não vou fingir que está tudo perfeito, porque não está. Existem dias em que a desconfiança volta sem avisar, um comentário dela sobre alguma coisa banal que me faz lembrar daquele período e me deixa com um nó no estômago por algumas horas. Existem noites em que eu ainda acordo processando tudo de novo, tentando entender como duas pessoas que se conheciam tão bem chegaram naquele ponto. Mas também existem momentos que não existiam antes. Conversas mais honestas. Uma atenção mútua que tinha sumido nos últimos anos sem que nenhum dos dois percebesse quando exatamente. Uma gratidão específica, estranha de nomear, pelo fato de os dois terem escolhido ficar e trabalhar em vez de simplesmente desistir. O que aprendi com tudo isso não é uma lição fácil de resumir numa frase de efeito. Aprendi que relacionamento aberto não é sobre liberdade sem consequência, é sobre navegar uma complexidade emocional que a maioria das pessoas, inclusive nós dois, não estava preparada para navegar. Aprendi que regras escritas numa conversa de 3 horas não são suficientes para proteger contra o que o coração humano faz quando não está sendo cuidado. E aprendi, talvez o mais importante, que a pessoa que propõe a mudança nem sempre é a pessoa que consegue prever as consequências dela. A Fernanda estava genuinamente buscando alguma coisa que ela achava que precisava. Ela não estava tentando destruir o casamento. Estava tentando salvar uma versão de si mesma que ela sentia que estava se perdendo. O problema foi que a estratégia escolhida acabou destruindo temporariamente exatamente o que ela estava tentando preservar. Hoje, quando penso naquela cena na cozinha, ela ajoelhada, chorando, implorando para fechar o que ela mesma tinha pedido para abrir, não sinto mais aquela satisfação amarga de ironia que senti no primeiro instante. Sinto principalmente uma compreensão mais completa sobre o quanto a gente, como seres humanos, muitas vezes não sabe o que realmente quer até experimentar o oposto do que pensava que queria. Isso não apaga a dor do que aconteceu. Não apaga as mentiras, não apaga as noites que voltou tarde, não apaga a ligação da Camila que mudou tudo numa tarde de quinta-feira comum. Mas coloca aquilo tudo dentro de uma narrativa mais humana, menos preto no branco, mais parecida com a complexidade real que a vida costuma ter. Se você me perguntasse hoje se recomendo relacionamento aberto para outros casais, eu diria que depende inteiramente das pessoas envolvidas, da maturidade emocional de cada um, da honestidade real que existe na base da relação antes mesmo de qualquer abertura ser proposta. Pra gente, não funcionou do jeito que a gente esperava que funcionasse. Mas o processo de tentar, falhar e reconstruir, esse processo ensinou coisas sobre nós dois que talvez a gente nunca tivesse aprendido de outro jeito. Não sei se estaríamos melhor se nunca tivéssemos tentado. É uma pergunta sem resposta, do tipo que fica te acompanhando sem nunca se resolver completamente. O que eu sei é que hoje, 13 anos e alguns meses depois de casados, estamos aqui, ainda tentando, ainda conversando, ainda escolhendo um ao outro todos os dias de um jeito mais consciente do que fazíamos antes de tudo isso acontecer. E talvez seja isso que importa no final, não o formato do relacionamento, mas a disposição de continuar escolhendo, mesmo depois de ter visto o pior um do outro. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa nos comentários o que você teria feito no meu lugar, quando recebeu aquela ligação da Camila. Cada pessoa reage diferente numa situação dessas, e eu tenho muita curiosidade de ler o que vocês pensam. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir até o final. Deixa o like se essa história fez você refletir sobre alguma coisa na sua própria vida, e se inscreve no canal, porque a gente traz histórias reais como essa toda semana, sobre relacionamentos, sobre escolhas difíceis, e sobre o que fica depois delas. Mas tem uma parte dessa história que eu não contei ainda, e que talvez seja a mais importante de todas para entender como a gente realmente chegou naquela cozinha. Preciso voltar para o momento em que ela propôs a ideia, porque eu simplifiquei aquela cena quando contei antes. A verdade é mais complicada, e talvez você mereça ouvir a versão completa. Na noite em que a Fernanda sentou na minha frente na sala, antes de falar sobre relacionamento aberto, ela ficou uns bons minutos só olhando pro chão. Eu percebi que tinha alguma coisa maior guardada ali, alguma coisa que não era só sobre rotina de casamento. Perguntei o que estava acontecendo de verdade.
Ela levantou os olhos e disse que tinha completado 37 anos no mês anterior, e que aquele aniversário tinha mexido com ela de um jeito que ela não esperava. Disse que tinha ficado, nas semanas seguintes, presa numa espiral de pensamentos sobre o tempo passando, sobre a sensação de que a vida dela tinha se tornado inteiramente previsível, sobre o medo de chegar aos 50 sem nunca ter vivido nada além do roteiro que ela tinha construído desde os 25 anos. Ela disse que não era sobre mim especificamente. Que ela me amava, que o casamento em si não era o problema. Era sobre ela mesma, sobre uma sensação de estagnação pessoal que ela vinha carregando havia mais de um ano sem conseguir nomear direito. Eu ouvi tudo aquilo com uma mistura de compaixão e desconforto. Porque eu reconhecia, em parte, algumas das coisas que ela estava descrevendo. Eu também tinha momentos de questionar se a vida que a gente construiu era a vida que eu realmente queria ou se era só a vida que aconteceu porque foi o caminho de menor resistência. Mas a solução que ela estava propondo para aquela sensação de estagnação me pareceu, desde o início, arriscada de um jeito que eu não sabia bem como articular na hora. Perguntei se ela já tinha pensado em outras formas de lidar com aquela sensação. Terapia individual, por exemplo, ou algum projeto pessoal novo, alguma coisa que não envolvesse mexer diretamente na estrutura do nosso casamento. Ela disse que já tinha pensado, que já tinha considerado terapia, mas que sentia que o problema específico que ela estava enfrentando era sobre desejo e conexão romântica, e que nenhuma dessas outras soluções ia endereçar aquilo de verdade. Foi nesse ponto da conversa que ela mencionou a amiga, a que vivia em relacionamento aberto havia 2 anos. O nome dela é Patrícia, e a Fernanda falou sobre ela com um brilho nos olhos que eu reconheci, em retrospecto, como o mesmo brilho que depois eu viria a associar com o nome do Leandro. Fiquei pensando, semanas depois de tudo ter desmoronado, sobre até que ponto a influência da Patrícia tinha moldado o que aconteceu. Não estou tentando culpar terceiros pelas escolhas que a Fernanda fez. Mas percebi, olhando para trás, que a narrativa que a Patrícia vendia sobre o próprio relacionamento aberto era uma narrativa idealizada, sem as complicações reais que a gente acabou enfrentando. Numa das sessões de terapia de casal, meses depois, eu levantei essa questão. Perguntei para Fernanda se ela achava que tinha idealizado demais a experiência com base no que a Patrícia contava. Ela ficou em silêncio por um tempo antes de responder, e quando respondeu, admitiu que sim. Que a versão que a Patrícia apresentava era só uma fatia da realidade, a fatia bonita, e que a Fernanda tinha entrado naquilo sem imaginar de verdade as complicações emocionais que vinham junto. A terapeuta, a Beatriz, comentou que isso é comum. As pessoas costumam decidir mudanças grandes na vida baseadas em versões editadas da experiência alheia, sem considerar que cada relação tem sua própria dinâmica e que o que funciona para uma pessoa pode ser catastrófico para outra. Voltando para a cronologia da história, preciso contar também sobre uma conversa que tive com o meu pai durante o período mais difícil, porque foi uma conversa que mudou minha perspectiva de um jeito que eu não esperava. Meu pai é um homem de 72 anos, casado com minha mãe há 45 anos, do tipo de geração que não costuma falar abertamente sobre esse tipo de assunto. Eu fui visitá-lo numa tarde de domingo, sem intenção específica de contar tudo, mas acabei desabafando enquanto a gente tomava café na varanda da casa dele. Ele ouviu tudo em silêncio, sem interromper, o que já era incomum para ele. Quando terminei, ficou olhando para o jardim por um tempo antes de falar. Disse que 45 anos de casamento não significavam 45 anos sem vontade de conhecer outras pessoas, sem momentos de dúvida sobre o caminho escolhido, sem períodos de distância emocional que precisaram ser trabalhados com esforço consciente. Disse que a diferença entre um casamento que dura e um que não dura não é a ausência dessas tentações e dúvidas, é a decisão repetida, todos os dias, de escolher ficar e trabalhar através delas em vez de agir sobre elas. Ele disse uma frase que ficou comigo desde então: o casamento não é sobre nunca querer sair. É sobre escolher ficar mesmo quando parte de você quer sair. Eu levei essa frase para dentro de mim como um tipo de bússola durante os meses seguintes, especialmente nos dias mais difíceis, quando a raiva ou a tristeza ameaçavam me fazer tomar decisões precipitadas. Voltando para o período depois da ligação da Camila, preciso contar com mais detalhe como foi o processo de decidir ficar ou ir embora, porque simplifiquei isso também na primeira versão que contei. Nos primeiros dias depois da descoberta, cheguei a fazer as malas mentalmente várias vezes. Cheguei a pesquisar apartamentos para alugar, cheguei a ligar pro Otávio pedindo indicação de advogado, do mesmo jeito que fiz quando pensei em me separar pela primeira vez naquele início conturbado do relacionamento aberto. O que me fez pausar antes de agir sobre esses impulsos foi uma pergunta que eu me fiz numa dessas noites sem sono. Eu estaria saindo porque realmente acredito que não há mais nada aqui para salvar, ou estaria saindo porque a dor imediata está me fazendo querer fugir de qualquer jeito possível? Essa distinção importava para mim. Porque eu já tinha visto, na minha própria família, pessoas que tomaram decisões definitivas no calor do momento e que passaram anos depois se perguntando se tinham agido cedo demais, sem dar chance suficiente para o processo de cura acontecer. Decidi, então, dar um prazo para mim mesmo. 3 meses de terapia de casal antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o futuro da relação. Não como promessa de que eu ia ficar independente do que acontecesse, mas como estrutura para me impedir de agir puramente por impulso emocional.
Esse prazo acabou sendo fundamental. Porque nas primeiras semanas, a raiva era tão intensa que eu não confiava em nenhuma decisão que eu pudesse tomar naquele estado. Precisava de tempo para que a poeira emocional baixasse o suficiente para que eu conseguisse ver com mais clareza o que realmente queria fazer. Durante esse prazo de 3 meses, tivemos momentos difíceis que eu ainda não tinha mencionado. Teve uma noite, por exemplo, em que a Fernanda encontrou por acidente uma mensagem antiga no meu celular, uma conversa com uma pessoa que eu tinha conhecido durante o período de relacionamento aberto, antes de tudo desandar com o Leandro. Não era nada além de uma conversa casual que nunca virou encontro, mas a Fernanda ficou visivelmente abalada ao ver aquilo, e por um momento os papéis se inverteram completamente, com ela questionando e eu tendo que explicar. Aquele momento foi revelador de um jeito estranho, porque me mostrou, na prática, como é sentir do outro lado a suspeita e a insegurança que ela tinha me feito sentir. Não guardei rancor por isso, mas ajudou a construir uma empatia mútua que não existia antes, porque os dois passamos, ainda que em intensidades diferentes, pela experiência de duvidar do outro. Também preciso contar sobre um episódio específico que aconteceu no 2º mês de terapia, porque foi um ponto de virada importante na reconstrução. Numa sessão, a Beatriz nos pediu para fazer um exercício. Cada um deveria escrever, sem mostrar para o outro antes, uma lista de tudo que sentia que tinha perdido no casamento nos últimos 2 anos, antes mesmo da proposta de relacionamento aberto. Quando trocamos as listas, fiquei surpreso com o que a Fernanda tinha escrito. Ela mencionou coisas específicas. O fato de que a gente tinha parado de viajar juntos porque eu sempre dizia que estava sem tempo por causa do trabalho. O fato de que eu tinha parado de fazer perguntas genuínas sobre o dia dela, substituindo por perguntas automáticas que não exigiam resposta real. O fato de que os dois tinham parado de dormir abraçados, sem que nenhum dos dois tivesse decidido isso conscientemente, só foi acontecendo aos poucos. Minha lista tinha itens parecidos, de formas diferentes. Senti que ela tinha parado de se interessar genuinamente pelo meu trabalho, que as conversas tinham ficado mais transacionais, sobre logística da casa, sobre contas, sobre agenda, e menos sobre ideias, sobre sonhos, sobre o que cada um estava pensando de verdade sobre a própria vida. Aquele exercício foi doloroso, mas também libertador, porque nos mostrou que a distância que se formou entre a gente não era culpa de uma pessoa só. Era um processo mútuo de negligência gradual que nenhum dos dois tinha percebido enquanto estava acontecendo. Isso não apagava as mentiras da Fernanda durante o período do Leandro, mas dava contexto para entender por que aquela sensação de estagnação tinha ficado tão forte a ponto de fazer ela buscar uma solução tão drástica quanto propor abertura no casamento. No 3º mês de terapia, começamos a trabalhar em reconstruir os pequenos rituais que tinham sumido. Voltamos a fazer caminhadas juntos aos domingos, coisa que fazíamos no início do casamento e que tinha parado sem nenhum de nós perceber quando exatamente. Recomeçamos a cozinhar juntos algumas noites por semana, em vez de cada um comer separado enquanto mexia no celular. Foram mudanças pequenas, quase banais quando descritas assim, mas que foram, aos poucos, reconstruindo uma sensação de parceria que tinha se perdido muito antes de qualquer relacionamento aberto ter sido proposto. Quero ser honesto também sobre um aspecto que talvez surpreenda quem está acompanhando essa história. Eu também precisei perdoar a mim mesmo por algumas coisas. Percebi, ao longo da terapia, que eu tinha uma tendência de evitar conflito ao custo de nunca expressar minhas próprias necessidades emocionais dentro do casamento. Isso significava que, durante anos, eu fui acumulando pequenas frustrações e desejos não expressos, até que eles se transformaram numa distância silenciosa que a Fernanda sentiu mas não conseguiu nomear com precisão. Meu terapeuta individual, o Ricardo, me ajudou a entender que essa tendência minha de evitar conflito tinha raízes na minha própria família de origem, onde conflito era tratado como algo perigoso a ser evitado a qualquer custo. Isso significava que eu tinha, sem perceber, contribuído para a criação do vácuo emocional que a Fernanda depois tentou preencher de uma forma que acabou destrutiva. Reconhecer isso não foi fácil. Existe uma tentação forte, quando você é a parte traída numa situação, de se posicionar inteiramente como vítima, sem espaço para reconhecer as próprias contribuições para o contexto que precedeu a crise. Mas a honestidade real exigia que eu olhasse para minha própria parte na história, mesmo que isso não diminuísse em nada a responsabilidade da Fernanda pelas escolhas que ela fez. Hoje, passados esses meses todos, quando alguém me pergunta como estamos, eu costumo dizer que estamos melhor do que estávamos antes de tudo isso acontecer, o que é uma afirmação estranha de fazer sobre um casamento que passou por uma traição. Mas é verdade, no sentido de que a crise nos forçou a examinar aspectos da nossa relação que provavelmente ficariam enterrados por mais anos, talvez décadas, se nada tivesse acontecido para forçar aquela reflexão. Isso não significa que eu recomendo o caminho que a gente percorreu. Se pudesse escolher, teria preferido chegar nessas mesmas reflexões sem precisar passar pela dor específica de descobrir mentiras repetidas, sem precisar da ligação de uma estranha me contando o que minha própria esposa não estava me contando. Mas a vida não oferece sempre os caminhos que a gente prefere. Oferece os caminhos que acontecem, e cabe a cada um decidir o que fazer com eles. A Fernanda ainda carrega culpa visível quando o assunto surge, mesmo que raramente conversemos diretamente sobre o Leandro hoje em dia.
Às vezes eu vejo ela olhando pro celular com uma hesitação específica antes de responder alguma mensagem, e percebo que ela está, de forma consciente, sendo cuidadosa com qualquer coisa que possa reacender minha desconfiança. Não sei se essa vigilância dela vai durar para sempre ou se vai se dissolver com o tempo. Mas por enquanto, é parte de como ela está reconstruindo a confiança que ela mesma quebrou. Da minha parte, também estou trabalhando para não deixar que a desconfiança se torne o modo padrão de operar dentro do nosso casamento. Existe uma linha fina entre cautela saudável e vigilância paranoica, e eu tento, com esforço consciente, ficar do lado saudável dessa linha, mesmo nos dias em que é mais difícil. Uma coisa que a terapia me ensinou, e que quero deixar registrada aqui porque acho que pode ajudar alguém que esteja passando por situação parecida, é que reconstrução não é sobre voltar exatamente para o que existia antes. É sobre construir alguma coisa nova, que carrega as marcas do que aconteceu, mas que não precisa ser definida inteiramente por essas marcas. O nosso casamento hoje tem uma textura diferente do casamento que tínhamos antes daquela conversa na sala, na noite em que ela propôs a abertura. Tem mais cicatriz, mais consciência das próprias vulnerabilidades, menos ingenuidade sobre a garantia automática de fidelidade. Mas também tem, de um jeito que eu não esperava, mais profundidade, porque os dois passamos por algo difícil juntos e escolhemos, repetidamente, continuar escolhendo um ao outro apesar disso. Tem uma última cena que preciso contar, porque foi ela que realmente marcou a virada definitiva entre nós dois, mais do que qualquer sessão de terapia ou conversa racional que tivemos ao longo desses meses. Foi num sábado de manhã, uns 5 meses depois daquela ligação da Camila. A gente tinha combinado de ir juntos numa feira de antiguidades que acontecia uma vez por mês perto de casa, coisa que fazíamos antigamente e que tinha voltado a fazer parte da nossa rotina reconstruída. Estávamos andando entre as barracas, sem pressa, quando a Fernanda parou na frente de uma banca que vendia relógios antigos. Ficou olhando para um relógio de bolso específico, um objeto pequeno, com o metal desgastado pelo tempo, do tipo que já passou por várias mãos ao longo de décadas. Ela pegou o relógio, ficou examinando por um tempo, e disse que aquilo lembrava ela de uma coisa que o avô dela costumava dizer, que objetos que sobrevivem ao tempo carregam as marcas de tudo que passaram, e que essas marcas não diminuem o valor do objeto, só contam a história dele de um jeito mais completo. Ela colocou o relógio de volta na banca, olhou para mim, e disse, sem nenhuma introdução prévia, que ela sabia que nunca ia conseguir apagar o que tinha feito. Que sabia que eu ia carregar aquela dor pelo resto da vida em algum grau, mesmo que diminuísse com o tempo. E que ela estava disposta a viver com isso, a carregar aquela responsabilidade sem tentar minimizar ou justificar, porque era isso que ela realmente sentia que devia para mim e pro nosso casamento. Não era a primeira vez que ela pedia desculpa, mas foi a primeira vez que a desculpa veio sem nenhuma tentativa de explicação, sem nenhum contexto sobre os motivos dela, só o reconhecimento puro e simples do dano causado. Eu fiquei olhando para ela ali, no meio daquela feira, com o barulho das pessoas em volta e o cheiro de café vindo de uma das barracas próximas, e senti alguma coisa que eu não sentia fazia meses, uma paz específica, não a ausência completa de dor, mas uma sensação de que talvez a gente conseguisse, de verdade, construir alguma coisa nova a partir daquilo tudo. Eu disse que também tinha coisas para pedir desculpa, coisas que a terapia tinha me ajudado a enxergar sobre minha própria contribuição pro distanciamento que precedeu tudo aquilo. Ficamos ali parados por um tempo, sem falar mais nada, só olhando um pro outro no meio daquela feira de antiguidades, cercados por objetos que sobreviveram ao próprio desgaste do tempo. Comprei aquele relógio de bolso para ela, sem que ela pedisse. Não como símbolo grandioso de perdão total, porque perdão não funciona assim, de forma instantânea e completa num único gesto. Mas como um lembrete pequeno, palpável, de que coisas que passam por dano ainda podem carregar valor, ainda podem continuar existindo com dignidade, mesmo levando consigo as marcas de tudo que atravessaram. Ela guarda esse relógio até hoje na gaveta da mesa de cabeceira, e às vezes eu vejo ela pegando ele, olhando por um momento, antes de guardar de novo. Não sei exatamente o que passa pela cabeça dela nesses momentos, e nunca perguntei, porque acho que existe um espaço de privacidade que cada um de nós precisa manter mesmo dentro da intimidade mais profunda de um casamento. O que eu sei é que aquele sábado na feira marcou, para mim, o momento em que parei de viver dentro da pergunta se a gente ia conseguir superar aquilo ou não, e comecei a viver dentro da certeza de que estávamos, de fato, superando, dia após dia, com esforço consciente e escolhas repetidas. Isso não significa que todo dia é fácil. Ainda tem manhãs em que acordo com um peso estranho no peito sem motivo aparente, e depois de alguns minutos percebo que sonhei com alguma versão distorcida daquele período difícil. Ainda tem momentos em que uma canção específica que tocava naquele verão conturbado toca no rádio do carro e eu preciso desligar rápido, porque a associação ainda é forte demais. Mas esses momentos vêm cada vez mais espaçados, e quando vêm, já não carregam a intensidade destruidora que carregavam nos primeiros meses. Viraram, com o tempo, mais parecidos com cicatrizes do que com feridas abertas, e há algo profundamente humano nisso, algo que acho que qualquer pessoa que já passou por dor significativa numa relação vai reconhecer. A gente segue junto.
Não porque nada aconteceu, mas justamente porque aconteceu, e porque escolhemos, repetidamente, atravessar aquilo em vez de deixar aquilo nos separar de forma definitiva. Se você está passando por algo parecido agora, seja como a pessoa traída ou como a pessoa que traiu, quero que saiba que não existe caminho certo ou errado universal. Existe só o que faz sentido para você, para as pessoas envolvidas, e para o tipo de vida que vocês querem construir daqui para frente, seja junto ou separado. O importante, acho eu, é não tomar decisões definitivas no calor da dor mais intensa, e também não ficar preso indefinidamente numa situação que não está trazendo nenhum sinal real de reconstrução genuína. Existe uma diferença entre dar tempo para o processo funcionar e simplesmente prolongar um sofrimento que não está levando a lugar nenhum. Pra gente, o tempo funcionou. Nem sempre funciona para todo mundo, e tudo bem se não funcionar. Mas pra gente funcionou, e eu sou grato por isso, mesmo carregando ainda hoje algumas marcas daquele período que provavelmente nunca vão desaparecer completamente.